Gibify Cheiras de... Gente, hoje vamos falar, para variar, de um trabalho artístico. Assim, não querendo desmerecer as outras obras já resenhadas aqui no Gibify, mas assim, nenhuma delas flertava com, sair um pouco do âmbito dos quadrinhos, sair do âmbito da arte sequencial. Eu tô usando esses termos porque eles são geralmente utilizados para se referenciar a gibi, né, comic book. E eu sei que só o termo em si já tem muita discussão sobre ele. Mas eu tô tentando descrever que, neste quadrinho de hoje, Cheiras de Top, ele tenta fazer algo super diferente e quase que único. Eu não vou falar que não vou cravar que é único, porque eu acho que tem muita leitura ainda pra fazer. Mas neste quadrinho, ele é especial à sua maneira. Mas vamos lá! De primeira, do que se trata o Cheiras de? Obviamente, ele é, como tá na capa, né, uma adaptação de contos de As Mil e Uma Noites. Só pelo título, né, você vai lembrar, né, que Mil e Uma Noites, a personagem principal é a Scheherazade. Pondo em resumo, né, tem um sultão muito doidão. Esse cara tem um problema seríssimo com um complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade foi adquirido por uma traição bem chata, por assim dizer, de sua rainha, sua esposa. Mas desde então, o cara odeia as mulheres. Pois bem, toda noite ele se deita com uma mulher diferente e, na manhã, ele manda assassinar esta dita mulher. No conto de Mil e Uma Noites, Scheherazade, ela aceita isso como um desafio e começa a contar uma história para o sultão toda a noite. Na manhã seguinte, o sultão, tão deliciado com a história, fala assim: pô, eu vou te matar amanhã. Aí na outra noite, Scheherazade chega e conta outra história magnífica. E o sultão fala: não, vou te matar outro dia. O que vai durar as Mil e Uma Noites. O Rodrigo aqui, o Fire, né, comprou este gibi porque ele tem um apreço gigantesco pelo o conto original, contos originais, porque ele é muito importante para a construção do nosso cânone de fantasia contemporânea. O que eu quero dizer? Os contos de Scheherazade são inspirações magníficas, supramente utilizadas, exaustivamente utilizadas para as fantasias do mundo moderno de hoje. Lembrando, o Mil e Uma Noites, ele tem uma série de adaptações, né? Ele parte realmente do Oriente Médio, mas ele ficou muito famoso a partir de um europeu que tentou e compilou e adaptou isso para uma língua ocidental, tá? Então é muito difícil você chegar e falar assim: esse aqui é o original do Mil e Uma Noites, tá? Tem muita discussão acerca, né, da origem, né, do Mil e Uma Noites de Scheherazade. Tanto que eu acho que a versão mais famosa é a compilação desse autor europeu, que eu não vou lembrar o nome. Se alguém souber aí, né, por favor, nos ilumine aí nos comentários que eu já vou fixar. Uma história muito interessante por si só, né, a origem do Mil e Uma Noites. Mas, assim, nesses contos tinha a história de Aladdin, o Alibaba e 40 Ladrões, a história do Gênio da Lâmpada. Por exemplo, o filme da Disney, né, de Aladdin, é uma compilação de 2 ou 3 contos diferentes da Scheherazade para gerar, de fato, o filme do Aladdin da Disney. Isso por si só já é uma evidência gigantesca, né, do quanto os contos de Scheherazade inspiram, né, os contos ocidentais. E aqui o Top se propõe a adaptar alguns desses contos, né, na sua forma de desenhar magnífico. E aí chega, né, aquele ponto que eu falei para vocês da arte, né, do que tange a uma obra de arte. Então, se você está acostumado com gibis de super-heróis, fuja! Se você está acostumado com graphic novels, fumetis, mangás e não consegue sair destes mundinhos, fuja! Porque a arte de Top neste gibi, ele não vai ficar muito preocupado em fazer uma sequência lógica para você acompanhar. Muitas páginas vão flertar até com o livro ilustrado, porque tem uma ilustração gigante e às vezes um recordatório, às vezes uma ilustração gigante e um balãozinho só de fala. Às vezes vai ter uma quadrinização muito simplória, mas sempre prezando por essas páginas super, hiper, multi construídas, engenheiradas, né, na arte do Top. Alguns desenhos vão ficar no surrealismo,
E pra quem conhece o Top, isso não é novidade nenhuma. Pra mim, casou foderasticamente com os contos da Sherazade, porque alguns contos vão brincar nesses campos oníricos, vão cravar, né, uma história no sonhar. Nem tudo é palpável, nem tudo tá calcado no mundo real. Tem coisas assim que você fala, meu, mas isso nunca aconteceria. E é isso o que é legal dos contos de Mil e Uma Noites. As escolhas de Sérgio Top para a adaptação não foram aleatórias. Dá pra ver que a maioria dos contos tem a ver com algum homem de poder, príncipes, sultões, generais, dialogando, né, com as formas de poder, o que o poder traz, o que o poder te devolve, ou até a busca pelo poder. Claro, a Sherazade quer, né, salvar sua vida contando esses contos, né, e quer passar essa mensagem para o seu carrasco. Os contos são muito legais. Para mim, o preferido realmente foi o do Gênio da Lâmpada, que gera, né, o mito dos 3 pedidos para o gênio, que inclusive é uma das 2 histórias coloridas deste cadernado integral da editora Figura. E talvez um ponto baixo, assim, é que parece que realmente o Top uma hora cansou de fazer essa parada e joga um final um tanto aberto. Não deixa de ser um final. Se você olhar assim nas entrelinhas ali das 2 últimas páginas, realmente não deixa de ser um final. Eu não gostei muito disso porque no começo parece que fica muito implícito que o problema do geracional, né, do problema de autoestima do sultão, né, seria uma coisa que ia retornar no final. Mas tem um finalzinho assim, meio que pra terminar. Então, isso aqui tudo vira mais uma antologia de histórias e não uma história em si. Que é, né, o Conto de Mil e Uma Noites, né? Tem um final assim pro problema. Aqui nesse do Top meio que fica aberto, por assim dizer, tá? Você tem que ler e tirar essas conclusões também, tá? Nada mais óbvio, né, de um conto subjetivo como é esse do Sherazade de Top. O autor Top, ele tem sido amplamente publicado aqui no Brasil. A editora Figura tem uma coleção gigante de Top. Acho que tá beirando entre 7 e 8 volumes. E é uma coleção perene. Você não precisa nem fazer propaganda dela. Pega aí, veja os youtubers, veja os podcasters que falam da coleção de Top. Não é muito necessário. E a Figura tá muito bem aí, publicando toda essa coleção de Top. É um artista que já ganhou o seu lugarzinho aqui no Brasil. E eu acho que esse Sherazade ocupa, né, um dos melhores lugares desta coleção. Eu super indico para aqueles que gostam de uma leitura um pouco mais abrangente, né, não fica naquele mundinho óbvio de sempre do comic books. Os extras são muito legais, tem entrevistas aqui do universo HQ com o Top quando ele veio aqui. E agora que eu já rasguei uma seda gigantesca, né, de gibi, porque eu tento fazer uma avaliação pelo que a obra se propõe, e ela se propõe a fazer esse trabalho artístico, e ela conclui isso. Mas assim, vocês sabem, né, que eu sou o cara da fantasia, da ficção científica, e o que eu guardo aqui em casa são as obras que eu gostaria de reler uma hora ou outra. Essa adaptação do Sérgio Top, por mais que tenha me agradado, ela não vai ser uma coisa que eu vou reler. Então eu vou até julgar direitinho se eu vou deixar ela na minha coleção, né? Ou se eu vou passar pra frente aí pra alguém ter a oportunidade de ler isso a um precinho bacana. Mas é isso que eu tinha a falar de Sherazade. Muito obrigado por ter ouvido. Por favor, compartilhe e comente. Se você quiser comprar esse gibi, o linkzinho dela vai estar aqui na postagem. A gente se vê numa próxima e